As negociações entre os Estados Unidos e o Irã parecem ter chegado a um novo impasse. O Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, está novamente fechado. Foi o que declararam oficialmente em Teherã, acusando Donald Trump de não cumprir certos acordos. Além disso, há poucos minutos foi divulgado que militantes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã abriram fogo contra um navio que passava pelo Estreito de Hormuz, deixando claro que ele está realmente fechado e é melhor não violar essa proibição. Além disso, soube-se que mais de 20 petroleiros imediatamente mudaram de rota e começaram a se afastar do Estreito de Hormuz, apesar de anteriormente a Casa Branca ter garantido que iria assegurar a segurança dessa região marítima. Além disso, no Irã, até declararam que Donald Trump está mentindo e o Irã respondeu duramente a Trump sobre os planos de levar urânio enriquecido para os Estados Unidos. Em Teherã, desmentiram a declaração de Donald Trump sobre o urânio enriquecido. E declararam que Trump está mentindo e que o Irã não pretende exportar seu urânio enriquecido, muito menos entregá-lo aos americanos. Embora, ao mesmo tempo, surgiram informações de que a China está disposta a assumir a posse ou reduzir o nível de enriquecimento do urânio altamente enriquecido que o Irã mantém em seu território. Paralelamente a isso, os Estados Unidos da América acabam prorrogando o cancelamento das sanções contra o petróleo russo e fazem isso no último momento. Ontem mesmo, Scott Bessent, ministro das Finanças dos Estados Unidos, afirmou que não prorrogariam o cancelamento das sanções. O que indica que a escalada no Oriente Médio muito provavelmente vai aumentar agora, já que o cancelamento das sanções contra o petróleo russo foi prorrogado até 16 de maio. E nesse contexto, o próprio Donald Trump hoje declara que tem boas notícias bastante boas nas negociações com o Irã, e diz que espera um acordo. Um acordo nos próximos 1 ou 2 dias, embora as ações do Irã não indiquem de forma alguma que eles estejam buscando algum tipo de acordo. Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, deixe qualquer comentário nos comentários deste vídeo e se inscreva no meu canal do Telegram Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Então deixe-me começar com a declaração de Donald Trump, que não se encaixa muito bem com o que está acontecendo na realidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou notícias bastante boas nas negociações com o Irã, mas alertou que o cessar-fogo pode terminar sem um acordo. Citação. Parece que as coisas no Oriente Médio com o Irã estão indo muito bem. Estamos negociando durante o fim de semana. Espero que tudo corra bem. Muitas dessas questões já foram discutidas e acordadas. Em seguida, ele destacou que a principal condição para os Estados Unidos continua sendo que o Irã abra mão de armas nucleares. Citação. O principal é que o Irã não tenha armas nucleares. Não se pode permitir que o Irã tenha armas nucleares. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo, Trump deixou claro que, na ausência de um acordo, os Estados Unidos podem desistir da trégua e continuar a pressão, incluindo o bloqueio dos portos iranianos. Trump declarou que negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã podem acontecer neste fim de semana. Mas como ficou claro, já é possível duvidar abertamente da viabilidade de tais planos. Lembro que as negociações diretas foram marcadas para quinta, depois sexta e depois para o fim de semana. Hoje é sábado e a situação no Oriente Médio não indica que estamos nos aproximando desse momento. E diante dessas bravatas de Donald Trump, a situação em torno do Estreito de Hormuz começou a se agravar bastante. O Irã declarou um controle rigoroso sobre o trânsito e acusou os Estados Unidos de violações. O representante do quartel-general central da organização iraniana Khatam al-Anbiya declarou que o trânsito pelo Estreito de Hormuz voltou ao regime de controle militar rigoroso, o que significa o fechamento total do Estreito de Hormuz, apesar de que literalmente ontem os iranianos o haviam aberto. No Irã, explicaram essa decisão pelas ações dos Estados Unidos, em particular pelo bloqueio naval, que em Teherã foi chamado de pirataria. A seguir, uma citação do Comando Operacional das Forças Armadas Iranianas. Por esse motivo, o controle sobre o Estreito de Hormuz voltou ao estado anterior e essa via aquática estratégica está sob rigorosa administração e controle das Forças Armadas. Enquanto os Estados Unidos não restabelecerem a plena liberdade de navegação para os navios que vão do Irã ao destino e do destino de volta ao Irã, a situação no Estreito de Hormuz continuará sob rigoroso controle como antes. Aqui gostaria de destacar que sim, de fato. Depois que os iranianos anunciaram a abertura do Estreito de Hormuz, Trump declarou que eles não vão suspender o bloqueio. Lembro que eles estão bloqueando os portos e toda a costa do Irã.
E hoje, o presidente do Comitê de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, Ibrahim Azizi, declarou que o Estreito de Hormuz está novamente fechado e responsabilizou as ações dos Estados Unidos por isso. Citação: "Nós avisamos, mas vocês não deram atenção. Agora aproveitem o Estreito de Hormuz voltando ao que era antes." E logo depois disso, soube-se que os iranianos não apenas declararam, mas já estão mostrando com ações que realmente estão bloqueando novamente o Estreito de Hormuz. Em particular, a Reuters informa que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica abriu fogo contra um petroleiro na região do Estreito de Hormuz. 2 lanchas do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica se aproximaram do navio, que estava a cerca de 20 milhas náuticas a nordeste de Omã. Depois disso, abriram fogo. Logo depois disso, cerca de 20 navios começaram a manobrar e seguir em direção a Omã após a declaração do Irã sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica passou imediatamente das palavras aos atos. Além disso, o Irã respondeu de forma bastante dura hoje a Donald Trump sobre seus planos de levar urânio enriquecido para os Estados Unidos. Eu lembro que ontem Donald Trump declarou em voz alta que os iranianos concordaram que todo o urânio enriquecido seria levado pelos americanos. Ele lá, de novo, meio teatralmente, falava que seriam necessários grandes escavadeiras para abrir esses depósitos, tirar de lá o urânio enriquecido e levá-lo para a América. É isso. E hoje o Irã oficialmente desmentiu a declaração de Donald Trump sobre a disposição de entregar materiais nucleares aos Estados Unidos. Em particular, o chefe da diplomacia do Irã, Esmail Baghai, declarou que a transferência de urânio nem sequer está sendo discutida. O funcionário disse que Trump tentou fazer parecer realidade o que desejava. Fim de citação. O urânio enriquecido pelo Irã não será transferido para lugar nenhum. A transferência de urânio para os Estados Unidos nunca foi uma opção para nós. O próprio Trump afirmou em discurso no Arizona que quer retirar o urânio enriquecido iraniano usando escavadeiras. O presidente americano constantemente chama esse urânio de poeira nuclear. Após os ataques de Washington aos alvos em Isfahan, Natanz e Fordow em junho de 2025, aqui está. E Trump declarou ontem em um comício: "Como vamos conseguir o pó nuclear? Vamos conseguir junto com o Irã, usando muitas escavadeiras, levarem os materiais nucleares para os Estados Unidos. Teherã não receberá nenhum dinheiro em troca. E também ele não descartou a possibilidade de continuar a guerra caso o acordo com o Irã seja rompido." Sobre armas nucleares e urânio enriquecido. Aqui tem mais uma notícia. Em particular, a Associated Press informa que a China está pronta para ficar com esse material, ou reduzir o nível de enriquecimento do urânio altamente enriquecido que o Irã mantém em seu território. Segundo a fonte, trata-se de aproximadamente 450 quilos de urânio altamente enriquecido. Esse material, segundo Trump, deve ser retirado do Irã como parte de qualquer acordo para encerrar a guerra. Atualmente, o urânio estaria armazenado sob instalações nucleares danificadas. Inicialmente, Trump queria que os Estados Unidos retirassem esse material. No entanto, Pequim sinaliza que está pronta para participar e levar esse material para si caso Teherã e Washington façam esse pedido. E agora a própria China oferece 2 opções: retirar o urânio altamente enriquecido para seu próprio território ou diluí-lo no local até um nível adequado para uso civil. Isso pode ser um compromisso. Desbloquearia as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. E aqui vale lembrar que em 2015, no âmbito do Plano de Ação Conjunto Global, que foi firmado por Obama, o Irã já exportava seu urânio pouco enriquecido. Naquela época, cerca de 11 mil quilos foram enviados para a Rússia para cumprir as condições do acordo nuclear. Pronto. Agora, esse papel pode ser assumido pela China. E nesse contexto, há todos os sinais de que, infelizmente, dificilmente será possível chegar a um acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos em um futuro próximo. E são os próprios americanos que sinalizam isso. A questão é que hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma licença geral que permite a realização de operações relacionadas à venda, entrega e descarga de petróleo e derivados russos. Carregamento. Carregados em navios na data de 17 de abril de 2026. A licença é válida até às 12h horário da costa leste do dia 16 de maio de 2026. Ela substitui a licença anterior que esteve em vigor de 19 de março até 11 de abril.
A autorização se aplica a transações que são normalmente necessárias para a venda, entrega ou descarga de petróleo e derivados de petróleo russos. Isso inclui o atracamento seguro e a ancoragem dos navios, garantia da saúde e segurança da tripulação, reparos de emergência e medidas ambientais, serviços de gestão de navios, recrutamento de tripulação, abastecimento de combustível, serviços de praticagem, registro, seguro, classificação e salvamento. Resumindo, restabeleceram totalmente o cancelamento das sanções ao petróleo russo. O representante de Putin, Kirill Dmitriev, hoje se gabou de que estamos falando de aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo russo, que eles voltarão a vender por preços astronômicos. Só quero lembrar que ontem, literalmente ontem, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou publicamente que não há necessidade de retomar o cancelamento das sanções contra o petróleo russo, porque eles já estão se aproximando de um acordo de paz com o Irã. E se hoje eles emitirem urgentemente uma nova licença, isso indica que muito provavelmente as negociações fracassaram e, no mínimo, podem estar chegando a um impasse. Por isso, até 16 de maio, os americanos estão se dando mais uma janela de oportunidades, entendendo que, muito provavelmente, o Estreito de Hormuz será fechado e o petróleo de lá não será exportado, então é necessário colocar outro tipo de petróleo no mercado. Vou encerrar por aqui, deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se você considera meu trabalho importante, necessário e quer apoiar o funcionamento deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação ou pagamento. Assinaturas pagas de patrocínio estão disponíveis nos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que aparece na sua tela. É isso, cuidem-se, até mais a todos.